Em março, completará 20 anos do assassinato de Lucas Terra, o crime brutal ocorrido aqui na capital baiana que abalou o Brasil. O jovem, que tinha 14 anos na época, foi vítima de violência sexual, como também foi queimado vivo pelo pastor Silvio Roberto Galiza, o único condenado até agora. Além disso, a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar 2 milhões de reais aos familiares da vítima. Portanto, hoje, no nosso quadro Aconteceu na Igreja, abordaremos o caso do terrível assassinato do adolescente Lucas Terra. E desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Na noite de 21 de março de 2001, o garoto, usando um telefone público, isto é, um orelhão, ligou para o seu pai, Carlos Terra, avisando que iria dormir na igreja, juntamente com o pastor Galiza. Igreja esta localizada no bairro do Rio Vermelho, porque, segundo ele, já era muito tarde da noite e ficaria complicado e perigoso para ele voltar para casa sozinho. No dia seguinte, o jovem não chegou em casa e o pastor contou versões diferentes sobre quando foi a última vez que viu Lucas. Sendo que, segundo o promotor que investigou o caso, Davi Galo, as buscas foram desfocadas por causa de informações falsas. Entretanto, no dia seguinte, os restos mortais de uma pessoa foram achados dentro de um caixote queimado que havia sido abandonado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues e o resultado do exame de DNA só foi conhecido 43 dias depois. Mechas do cabelo e partes da roupa que permaneceram intactas permitiram apontar que o corpo era de Lucas Terra, o que foi confirmado depois por um laudo pericial da polícia. Além do mais, foi confirmado que o garoto sofreu uma tentativa de asfixia. No entanto, devido às condições do corpo praticamente quase que totalmente carbonizado, não foi apontada qual foi a causa da morte. De igual modo, também não foi possível dizer, no momento, se houve abuso sexual. Além do mais, a perícia encontrou no corpo vestígios de tecidos semelhantes aos encontrados na igreja do Rio Vermelho, o que foi crucial para ligar o pastor Galiza e a Igreja Universal ao crime. O assassinato ocorreu dias antes de o jovem e seu pai imigrarem para a Itália, onde Marion Terra, sua mãe, os esperava. Pessoas que conviviam com Lucas disseram que o rapaz tinha um papel ativo dentro da igreja e que o pastor Galiza teria ficado obcecado pelo jovem. Em pouco tempo, Galiza teria mostrado uma atitude dominadora sobre o jovem. Ele não gostava de ver Lucas interagindo com garotas e sempre que podia, chamava o jovem para dormir na igreja, junto com outros garotos. E isso o pai de Lucas desconhecia.
Após seus superiores descobrirem que Galiza costumava dormir com Lucas na igreja em um quarto separado, enquanto os outros jovens dormiam em outro cômodo, ele foi transferido daquele templo do Rio Vermelho para outro templo. Mas isso não impediu que o obcecado e psicótico pastor continuasse visitando o templo onde Lucas congregava. Silvio Galiza já havia sido expulso de outra comunidade, onde ganhou o apelido de o secretário do diabo. As pessoas que toparam testemunhar contra o pastor começaram a ser perseguidas por outros membros da Universal. Já a namorada de Lucas relatou que foi perseguida, humilhada e expulsa da Igreja Universal do Reino de Deus. Os jornalistas do Jornal à Tarde que cobriam o caso também foram ameaçados e perseguidos pelo bispo João Leite, que impediu que eles entrevistassem membros da igreja. O pai de Lucas também foi perseguido e, com medo, recorreu ao Ministério Público pedindo ajuda para manter a sua integridade física garantida. O inquérito contra Galiza só foi concluído em outubro de 2001, quando o pastor passou a ser acusado pela morte do garoto. Entretanto, ele não teve sua prisão decretada, o que só aconteceu após Carlos Terra acampar na porta do Ministério Público de Salvador. Os pais de Lucas passaram a recorrer a ONGs de defesa dos direitos humanos e também ao Ministério da Justiça. Carlos, inclusive, conseguiu entregar uma carta ao escritório da ONU na Suíça, questionando a demora no julgamento e indagando de onde viriam recursos financeiros para os advogados mais caros do Brasil defender Galiza, sendo que ele morava em uma comunidade carente. Essa pressão culminou com a marcação do primeiro julgamento do pastor. Assim, no dia 9 de junho de 2004, Silvio Roberto Galiza foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. Todavia, a pena foi reduzida para 18 anos e depois para 15, após a entrada de um recurso por parte da defesa. Com 5 testemunhas contra o pastor, o júri considerou o crime triplamente qualificado e ainda aceitou a tese de que Galiza cometeu abuso sexual, ateou fogo e matou Lucas Terra. Em entrevista ao Linha Direta de 2006, o pastor alegou inocência e acusou outros 3 membros da igreja de envolvimento no caso: o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda Macedo, como também o segurança dos dois, Luiz Cláudio. O pastor Galiza alegou que o jovem Lucas havia flagrado Joel e Fernando praticando ato sexual dentro da igreja e por isso foi morto. No dia 21 de fevereiro de 2019, morreu José Carlos Terra, aos 65 anos de idade. Ele teve uma parada respiratória decorrente de uma cirrose hepática diagnosticada em 2018. Marion Terra, esposa de Carlos, disse que o estado de saúde de seu esposo piorou após ele receber a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, havia anulado a participação do bispo Fernando do assassinato de seu filho, porque, segundo o ministro, não havia provas contra o tal bispo. Brasil,
triste Brasil. No entanto, após inúmeros recursos, o STF decidiu em 2019 que os pastores da Universal irão a júri popular pelo assassinato do jovem Lucas Terra. Até hoje, a senhora Marion Terra chora e luta por justiça. Família, o que vocês acham de nosso quadro Aconteceu na Igreja? Testemunha aí nos comentários e pode até mesmo sugerir um caso desse investigativo. Mas também dê um like, compartilhe e inscreva-se apertando o sininho. Um forte abraço, até o próximo vídeo.